a ter esse movimento de fazer para agradar, aquela coisa toda, a gente vai se perdendo, né? César, posso te fazer uma pergunta? Pode, pode. César, você está falando na questão de você ouvir o seu coração, né? Que quando você ouve o seu coração, você já está ali num grau, né? Vou dizer assim, eu não sei as palavras corretas ainda, é diferente mesmo, né? Que você conseguiu alcançar algo que é muito difícil para muitas pessoas, né? Não é qualquer um que consegue pegar e ouvir o que o coração tende a falar e você ter que seguir aquilo ali que o seu coração está falando. A minha pergunta ela se baseia na dificuldade de você entender o que você pode ouvir do seu coração e gerar por impulso. Por que que eu digo isso? Eu sempre relutei muito de, até mesmo para falar com pessoas, coisas que vinham ao meu coração. Porque isso é uma questão mesmo até espiritual, questão de religião e tudo. Sendo que eu sempre tive uma aptidão de repente, estar conversando ou uma situação com pessoas e eu falar. E depois eu ficar pensando, caramba, eu deveria não ter falado, acho que eu criei esse impulso. Esse impulso, né, ele pode ser determinado como um impulso, porque veio lá do cérebro, né, aquela coisa que você falou, que entra primeiro aqui pelo início, né, nossa cabeça, ou essa parte que eu estou tentando me entender nisso. Eu não sei se eu consegui colocar corretamente ou fazê-los entender. Então, deixa eu ver se eu consigo passar alguma coisa para você. Como eu falei, não é uma prática muito simples, né? Porque falar da voz que vem do coração. Tá? Eu acho que, em primeiro lugar, eu vou ter que voltar lá no começo e dizer que caminhar baseado, né, no propósito da sua alma, sendo guiado pela sua luz divina, a gente tem que passar por umas etapas, que a etapa é se tornar uma pessoa silenciosa, ou seja, a sua mente primeiro tem que ser trabalhada. Dentro da minha experiência, a gente não consegue, tá? Se a gente não passa por essa etapa, a gente não vai ter sucesso em relação ao que é a voz do coração ou o que é, de repente, o meu ego que quer que fale, ou que, de repente, eu vou falar porque eu achei que eu tinha que falar isso aqui e agora. A gente precisa primeiro fazer esse alinhamento com a mente. Então, vamos supor que você fez esse alinhamento com a mente, que você já tem essa mente mais silenciosa, e essa mente ela consegue, né, canalizar o que precisa ser canalizado de uma forma assim, muito lúcida. E aí você vai também entender o momento. E nem tudo aquilo que chega para mim ali naquele momento, eu percebo que o outro lado, que a outra parte não está pronta ainda para ouvir. Mas eu também não vou esquecer aquilo ali. E vou buscar um momento adequado, tá? Para que eu chegue e coloque aquilo ali para as pessoas. Então, existe uma certa maestria quando a gente tem que estar falando determinadas coisas para as pessoas. Isso acontece, às vezes, muito em consulta, né? Nem tudo que me vem numa consulta ali, que eu percebo, eu vejo que a pessoa ela não está pronta para ouvir aquilo ali, ou que pode até atrapalhar. E que isso lá na frente, ela possa se tornar mais claro quando ela já estiver vivenciando a experiência. Então, aí vai chegar um momento que eu posso complementar mais alguma coisa. Porque se eu falar antes, ela pode fugir da experiência. Então, assim, isso é uma coisa muito, muito delicado, né? Até às vezes em consulta, até mesmo numa convivência, qual é o momento adequado para a gente falar aquilo que a gente percebeu. Então, falar através do coração vai exigir de nós uma maestria muito grande. Não é simplesmente ver, eu chego e falo. Mas esperar o momento adequado. Enfim, eu acho que cada caso é um caso assim bem específico. Tá? Mas o primeiro passo
para que não haja muita dúvida, para que não haja muita... para que a codificação fique clara daquilo que você realmente recebeu, a mente tem que passar por esse processo. A mente ela tem que ser bem treinada e bem trabalhada. Eu evito, tá? Eu, ouvindo você falar isso, eu não sou uma pessoa de falar muito, eu sou mais de escutar. Tanto que eu sempre reclamei comigo mesma, né? Que eu não vou falar isso para a pessoa que vem falar isso comigo. Mas eu sempre, meus amigos e tudo, sempre fui de escutar muito e falar pouco. Uhum. E justamente por isso que você acabou de dizer, por medo de ser um impulso, que aquilo que estava vindo no meu coração não ser real, entendeu? De realmente eu não estar ouvindo uma voz e estar colocando uma opinião. Sim. E quando uma amiga minha passou por uma situação e eu não falei, na hora eu falei, não, vou me calar, né? Porque vai que é um impulso. E depois de muito tempo, passado anos, a gente conversando, eu comentei. E ela falou, poxa, se você tivesse me falado na época, eu teria tomado uma outra atitude, que eu precisava ouvir aquilo. Daí que eu comecei a tentar me entender, e tentar entender por que quando alguém, ou eu mesma, queria um caminho, ou queria algo, ou a pessoa vinha conversar comigo, eu sentia isso, de falar, mas nunca queria falar. E minha tia até uma vez falou para mim, você tem que falar. E eu falei com ela, não, mas é uma responsabilidade muito grande você falar. Até para a gente mesmo, né? Os nossos passos. Por isso que eu fiz essa pergunta. Alinhado também, justamente, com a pergunta anterior do colega, o qual ele fala, né, que da razão e da questão do coração. Como que hoje, né, as pessoas estão buscando muito o coração, a euforia do falar, sem pensar, achando que você está falando do seu coração, e esquece um pouco de pensar na razão, né? De analisar a situação e tudo mais. Obrigada pela explicação. Nada, mas eu acredito que com o passar do tempo, você vai conseguir administrar isso melhor, saber realmente qual é o momento, mas a prática do silêncio, da meditação, vai te ajudar muito, muito em relação a tudo isso, entendeu? Porque essa questão, às vezes, de você falar tudo, achando que está ajudando, às vezes a experiência daquela pessoa é importante que ela viva toda aquela experiência. Porque ali Concordo plenamente. pô, mas são todas. Você vai ter a percepção, né? De repente, o que... Ou então, os meus mentores, se me lembrei agora, assim, os meus mentores, eles chegavam para mim e falavam assim, olha, se prepara porque vem um grande desafio para você. Só dizia, mas não dizia o que era, nem onde era, em que setor era. Só mandava, se prepara que vem um desafio grande para você. Eu só escutava isso. E eu falei assim, pô, me fala, vai ser financeiro, vai ser emocional, vai ser mental, vai ser físico, eu vou sofrer, eu vou ter uma doença. Esteja pronto. Era só isso. Isso até hoje comigo é assim. Tá? Esteja pronto, guerreiro. Vem aqui um desafio para você. Aí eu gosto um pouco de usar, né? Um pouco da técnica dele, que foi assim que eles me ensinaram. Né? Teve uma que eu fiquei tão preocupado, mas foi uma grande transformação na minha vida. Né? Eu falei assim, olha, vem uma demanda aí para você que eu não sei nem como eu vou te ajudar. Quando ele falou aquilo, eu pensei, cara, se ele não sabe como vai me ajudar, como vai ser? Olha, mas foram quase um ano assim, mas foi uma grande transformação, né? Mas eu me superei, aquela coisa toda, ele só vinha dizer assim, ó, calma, já está quase passando, não faça bobagem, né? Continue fumando seu cachimbo aí, acende seu fogo e dá tempo ao tempo que já as coisas vão voltar ao normal. Mas foi assim, essa foi a frase que ele trouxe, que eu não sabia nem como ele ia me ajudar, mas correu tudo bem, deu tudo certo. Porque às vezes você precisa daquela experiência, né? Porque quem tem evidência, você às vezes vai ver, tá? Que o comportamento, o hábito daquela pessoa vai levar para aquele resultado. Mas também ela não está aberta para que você coloque isso para ela. Ela não vai te entender. Ou seja, vai entrar pelo ouvido, vai sair pelo outro, e ela vai continuar fazendo ali. Por quê? O amadurecimento dela só vai acontecer quando, no final, ela bater de frente com o muro. E aí,
A pessoa fica, poxa, não sei o quê. Assim, olha, pô, eu venho te avisando de tanto tempo, você não quer mudar teus hábitos, você quer fazer do jeito que você quer. Então, aí, tipo assim, aprendeu? Vamos agora caminhar, vamos ver se de repente, né? Eu sei que se de repente eu chegar uma pessoa assim como o Miguel e trazer, sei lá, uma colocação, eu sei que ele vai meditar sobre isso, aquela coisa toda. Tem pessoas que eu não posso chegar nem dar essa colocação, porque vai entrar para um ouvido você para o outro. Ele diz, não, não, mas não é bem isso, não. Então, quando eu começo a escutar isso, então vai, filho, passa pela tua... Tu tem que viver a jornada. Entende? Então, são seres que estão em momentos diferentes. É verdade. Entendeu? E tem outros que não. A pessoa pede ajuda, você traz a visão dentro daquilo que você já conhece da pessoa, quem está de fora consegue ver melhor, e aí tu escuta que não, mas veja bem, não é bem isso não. Então, Haribo, minha parte, caminha. Sabe uma coisa que eu percebo? Não sei se as pessoas que estão aqui com a gente percebem isso ou se elas têm essa prática, né? Eu sempre fui muito assim, de colocar para as pessoas, se você tiver alguma coisa que eu tenha feito e você queira me falar, você pode vir me falar, chegar a mim. Parece que as pessoas têm uma dificuldade disso, de entender que você vai pegar aquilo, vai pensar e vai tentar entender para depois tentar se justificar. Eu sou muito assim. Eu tento entender onde eu errei, se a pessoa me falar comigo, ó, me magoei com isso, tá bom, fulano, eu vou reanalisar os meus conceitos, a minha postura, e aquilo dali eu vou mastigar dentro de mim e chegar depois perto daquela pessoa e falar, olha, me desculpa, e fazer minhas colocações. E nesse mundo em si, eu percebo que as pessoas têm essa dificuldade de entender quando a pessoa fala isso. O que você acabou de falar. Você falou, entender e depois se colocar. Opa! Você está nessa consciência de absorver que quando alguém chega para você e fale de um movimento seu, né, que você cometeu e, enfim, não ficou legal, e você agradece e corrige, isso é um estado de consciência de alguém que já está num processo já de aprimoramento. Para outros, tu vai assim, pô, quem é você para ficar apontando para mim? E ali tu vê que a pessoa está naquela inconsciência de achar que a natureza dela é aquela ali mesmo e se quiser estar caminhando comigo é dessa maneira. Então, são dois estados totalmente diferentes, né? Então, você já tem essa capacidade. Eu gosto muito quando alguém chega e me dá um toque de alguma coisa. Porra, peraí. Eu não vejo aquilo ali como uma coisa ruim, até pelo contrário. Tem coisas que eu não estou conseguindo perceber, estou achando que eu estou fazendo. Então, quando me vem me dar um toque, pô, eu sou muito grato, né? Procurar, então, de repente, melhorar aquela situação. Mas hoje eu estou nesse processo de estar aberto, né? De algumas coisas que as pessoas vão colocar, eu vou analisar se realmente faz sentido ou não, né? Se é o ponto de vista dela. Mas também quando eu vejo que o outro tem uma bagagem, né? Quando eu vejo que o outro tem uma obra construída. Quando as pessoas não têm muita obra, aí eu já, né, analiso, respeito o ponto de vista, mas quando não tem obra construída, a pessoa que ainda não tem uma estrutura montada, então não agrega, né? essa é a minha forma também de avaliar, entendeu? Então, enfim. Mas eu acho que é muito do momento da sensibilidade, né? Ali naquele exato momento das coisas acontecerem. Mas que bom que você já tem essa abertura de não ver como crítica, mas sim como uma construção, né? Eu vou analisar e ver se faz sentido, né? E tentar, né, me melhorar nessa questão, para que isso não aconteça, venha acontecer de novo. Mais alguém aí, meninos e meninas? Querem perguntar alguma coisa? Querem trazer alguma coisa? Ei, César, eu fico muito em silêncio de compartilhar porque eu aprendo muito, né? Porque na terça-feira eu consigo falar um pouco mais. Aqui a disputa é acirrada, né? Só gente aí da maior nata aí. Eu só estou aprendendo. Mas eu queria fazer uma colocação em relação ao sagrado feminino, porque eu posso, você me corrija se estiver errado, mas eu estudei um pouquinho nessa questão de
questão de tribo indígena, né? E falando sobre a mulher indígena, essa representação do sagrado feminino, e até antes de falar disso, eu acredito e acho e sinto que a mulher é muito mais sensível, ouve muito mais o que o coração do que o homem. Eu falo até por mim que eu uso mais a razão do que o coração todos os dias, e é ruim, mas eu estou tentando melhorar. Mas a mulher nesse campo ela é muito mais atuante, né? E o sagrado feminino nada mais é que um conjunto de sabedorias, né? Desses ancestrais, né? Uhum. Que de uma certa forma resgata esse culto à deusa, porque eu acho que cada mulher tem uma deusa dentro dela, né? E até nessa história do próprio xamã mesmo, há muito tempo atrás, a maioria dos xamãs era do sexo feminino. Se eu estiver errado, você me corrige. Sim, é isso mesmo. Né? Então, basicamente, enquanto um homem ia à caça, a mulher cuidava das ervas, né? Preparava todo aquele ritual. Então, eu vejo assim, né? Eu vejo hoje, até no dia de hoje mesmo, né? Antigamente, tinha no nosso tempo aí, né? Tem mais gente dessa época do tempo da rezadeira, né? Que dava da espinhela caída, né? E tem essa coisa da sensibilidade, né? Eu não estou dizendo que ela seja mais espiritualista que o homem, mas eu tem um grauzinho a mais, né, de concentração, né, desse entendimento. É porque o sagrado feminino, se você olhar dentro de uma visão mais mágica, ela tem um poder de gerar. Tá? Então, dizem, né? A geração, criação, né? Isso aí. O homem traz a semente. Mãe Terra. Mãe Terra, né? O homem traz a semente. Tá? Mas a terra, então, assim, né? É o sagrado feminino. Então, algumas tribos falam o seguinte, né, que quando um grupo de mulheres se reúne para rezar, o Criador para ouvir, porque elas têm, né, uma das coisas que o Criador compartilhou com ela é o poder de gerar. Sim, sim. Então, nesse sentido. Então, e tem uma conexão forte, né, da conexão feminina com a natureza, né, os ciclos da lua, né, através da relação do ciclo dela de menstruação, né, tem toda aquela sensibilidade. Por isso que eu acho que elas são muito mais sensíveis. Sim, mais... Sim, nesse sentido elas têm muito mais energia telúrica, essa conexão com a Terra. O homem, ele é mais celestial, né? Sendo que, assim, a gente precisa um do outro, né? A unidade é justamente isso, né? Eu acredito que quem criou esse símbolo do coração, né, é quando você procura a sua outra parte, né? Eu trago o sagrado masculino, né? O homem cósmico, mas eu preciso do sagrado feminino, que é a conexão com a Terra. Então, normalmente, dentro da tenda, né, assim, eu faço muito questão que a minha companheira participe, porque ali ela representa a parte telúrica, o sagrado feminino. Então, quando ela senta ali do meu lado, eu estou fazendo essa unificação aqui. Ó. Então, todos que vêm para a cerimônia ela fica extremamente poderosa no sentido da magia, porque quem está liderando, ao lado dele tem o sagrado feminino, que faz esse complemento de coisas que eu não consigo perceber, que com a sensibilidade dela, ela consegue perceber. E aí, vice-versa, os toques que eu dou para ela, os toques que ela me dá. E aí faz o complemento. Né? Por isso a trindade. Né? Só é família quando tem um filho. Quando é só ali os dois, não há ainda o triângulo. Né? Então, só é família quando você cria a trindade. Né? Masculino, feminino e a essência. A essência é a semente. Ou seja, essa unificação, ela continua. A minha prole vai continuar. Então, enquanto não tem, acabou. Então, quem é a verdadeira aliança? É o filho. Você pode separar a pessoa por qualquer motivo, mas você vai acompanhar ela até o final, porque o filho é a ponte que vai estar ligando o pai e a mãe. O pai e a mãe vai ser sempre biológico. E o filho é a ligação. Tá? Não sei se isso é uma regra geral, se acontece, mas, de uma forma geral, o filho ele é a ligação. Se eu não tenho filho com aquela pessoa, quando a gente se separa, provavelmente a gente nunca mais vai se ver. Então, todas as relações que eu tive e que não teve a aliança que foi o filho, eu não sei mais
da vida e da história dessa pessoa. Posso encontrar uma vez ou outra na vida, eu não vou saber. Mas no momento que eu me separo, não. Eu vou continuar porque a minha filha será a ponte de como é que está. Ó, a minha mãe está assim, aquela coisa toda. É claro que eu vou estar ali participando, procurando ajudar a vida da pessoa. Tá? Só para a gente também entender o outro simbolismo do triângulo, né? Por isso que chama da Sagrada Família é quando se tem um filho. Aí é a verdadeira aliança. Depois criar essa aliança aí para uma forma de simbolismo, mas na realidade as tribos, você só se torna um chefe de família quando você é pai. Enquanto você não é pai, você não é chefe de família, tá? Porque corre o risco de haver um rompimento. Até algumas cerimônias na sociedade tribal, ela só chegou para mim quando me tornei um chefe de família. Porque até então era uma relação e, por qualquer motivo, dentro da minha natureza, eu botava a mochila nas costas, eu estou fora e não vou ficar aturando muito, não. Mas quando você tem um filho, a responsabilidade é uma coisa natural, muda a responsabilidade. Né? Então, algumas cerimônias chegou para mim espiritualmente no momento que eu me tornei pai e assumi aquela responsabilidade. Então, ali foi quando esse triângulo mágico ele foi formado. Eu assumi essa responsabilidade. Ok? Aí eu já entrei um pouco dentro da questão da magia, né? Da questão mais mágica da coisa. A ideia é falar do mundo mágico, mas também colocar no nosso dia a dia, no nosso autoconhecimento, na nossa transformação. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Obrigado, Milton, pela sua participação. César. Olá, diga. Estava escutando bem? Ô, Karine, estou escutando bem. Eu queria saber como que a gente faz para deixar essa sensibilidade, esse lado espiritual mais aflorado, sem se sentir pressionado pela sociedade, por outros homens, porque a gente, principalmente que é mulher, que é muito sensível, se sente muito, às vezes, submetida ao lado racional dos homens, a coisa bruta, e uma certa vergonha de transparecer essa sensibilidade, essa conexão com o espiritual. Então, como que a gente pode colocar isso para fora sem se sentir envergonhado? Aí, Karina, difícil eu te responder isso, hein? É muito desafiador, né? Muito. Muito desafiador, até porque, assim, eu não tenho essa experiência, né? Uhum. Mas eu acho que o que eu posso dizer, eu acho que, assim, em determinados momentos, né, que você não precise usar energia yang, você permita, né, de repente no teu vestimento, em alguma coisa que você coloque, que mostre que ali tem um sagrado feminino, né? Eu acho que você consegue, nesse momento, colocar e eles identificar, pô, ali tem uma mulher, né? Mas não que ele vai construir essa mulher como uma coisa frágil. E na hora que você tem que, proteger o teu círculo, ou seja, ó, daqui para cá respeita, né? Como os animais fazem, né? Ele vai dando aquela mijada para fazer ali, ó, entrou aqui, sabe que, né, o bicho vai pegar. E se entrar, entra com respeito e entre com cuidado. Aquela coisa assim, sabe assim, chegar com respeito e com educação, acabou. Você vai ficar feminino. Começou muito a se exaltar, aquela coisa toda, você tem que trazer do lado masculino. Uhum. Mas não, eu acho que o mais importante é você não perder essa conexão. Não deixar o outro tomar muita, assumir demais. E aí também é um trabalho que você vai ter que trazer esse equilíbrio, né? Quando você não está no ambiente do masculino, você procura ser mais feminina, de repente dentro da tua casa, usar mais vestido, aquela coisa toda, manter aquela coisa de querer estar sempre, né, se enfeitando, manter essa coisa que o feminino, né, traz de muito bonito, né? Enfim, eu acho que seria mais ou menos por aí, assim, a minha colocação como homem, né? Então, eu não sei se isso vai te ajudar, mas eu acho que você consegue dar essa equilibrada, né? Não ficar tão inconsciente quando você não está num ambiente tão masculino, de você não manter aquela energia do yang. Não, peraí, deixa eu relaxar, sabe? Eu acho que se você conseguir ir por aí, eu acho que é um caminho que possa... Esse seria assim, o máximo que eu consigo ir e falar para você. Porque, como eu não tenho essa experiência, eu não vivo essa experiência, então assim, eu não sei o que eu poderia acrescentar mais. Não sei se as meninas mais antigas aí, que é bem feminina,
conseguiria aplicar isso aí para você mais. Mas o máximo que eu consigo ver seria esse, o toque que eu te daria. Eu não vejo outro assim. Alguma menina aí pode, de repente, acrescentar alguma coisa? Não sei. César, falando desse lado aí, que eu falei antes um pouco, mas eu acho que todo o aparelho, toda a sensibilidade feminina, toda essa magia, ela é disparada quando a mulher tem filho, né? Quando ela é mãe, passa a ser mãe. Aí aguça tudo isso que nós estamos falando e aguça a voz do coração, porque eu estava te perguntando isso. Quando a mãe diz assim, pô, estou com um aperto no coração, acontecendo alguma coisa com meu filho, são as coisas que ela tem esse poder, né? Essa sensibilidade fica toda aguçada. E outra coisa, era calminha, tudo e tal, não era de briga e tal, teve um filho, se mexer com o filho, virou uma leoa. Eu vi minha mãe várias vezes virar uma leoa e era uma santa. Então, isso tudo é acionado quando ela é mãe. Impressionante isso, né? Esse instinto, essa intuição em relação ao filho, esse amor incondicional, que é muito superior, nesse caso, à maioria dos homens, claro, que não tem toda essa preparação, né? Toda essa magia, toda essa natureza da Mãe Terra. E depois, pela mãe gerar a estrutura orgânica, né? E dentro de uma visão de Kardec, o espírito, eu acho que a partir dos 3 meses, né? Que eu acho que a partir dos 3 meses de gestação, ele já começa a ter uma convivência ali com o âmbito familiar que ele vai estar vivendo. A mulher ela tem muito mais essa ligação, até porque está gerando biologicamente, ou seja, uma parte dela fica muito sensível ali. Então, assim, essa unidade, essa unificação é muito grande. Eu me lembro assim, na época da Amanda, cara, eu à noite, eu cansado, eu dormia, cara. A Alessandra não dormia. Eu me lembro que ela acordava, né? Ia lá ver que tinha alguma coisa com a Amanda, ela dormindo, ela tinha essa sensibilidade de acordar. Eu pegava no sono isso, eu acordava no dia seguinte mesmo, não tinha essa história. Eu acho que quando chegava alguma coisa para mim, era uma sensibilidade dos meus guias me dizendo, ó, vai lá dar uma olhada lá que ela precisa de uma atenção. Né? Eu acho que a mulher, além de ter os guias, por ter sido gerado nela essa questão biológica, fica uma unificação muito mais forte do que com o homem. Né? O homem vai se superar pela sua sensibilidade, pela sua mediunidade, aí ele consegue se aproximar, né? Mas a gente não tem essa questão dessa sensibilidade do canal. Isso a mulher, né? Ela tem um canal muito mais bem trabalhado, o homem precisa ralar muito, trabalhar muito para ter essa abertura, né? Para ter essa conexão. Ó, a sala já me avisou, daqui a 10 minutos. Mas para. Você falando agora, você tinha falado, isso veio aqui na minha mente, né? Agora, você tinha falado que a Mãe Terra, né? Que a mulher, a criação, ela gera. E eu entendo essa sensibilidade que está sendo colocada exatamente como isso mesmo. Eu entendo que quando você gera, essa sensibilidade fica mais aflorada. Então, é como a Mãe Terra mesmo. Se você plantar e naquele local não tiver legal a terra, a semente ela não nasce, ela não prospera, ela não vai em frente, porque a terra ali está doente, né? Então, ela sente que ali a vida ela não vai se aflorar. Então, ela parece que é uma proteção até para a própria vida, né? Para não ter o sofrimento posterior. E eu vejo isso, eu vejo que quando a mulher ela tem essa sensibilidade mais aflorada, é mesmo a questão de ser a terra, né? Você é a terra, você sente, você gerou. Se você gera, você tem uma sensibilidade de entender aquilo que você gerou, vai além da sua compreensão mesmo. É interessante. E acho que acabou respondendo um pouco da questão da amiga, né? Da Karine, que é a sua sensibilidade mesmo, não tem como.
Você, no momento certo, na hora certa, você vai ter aquele estalo e vai falar, poxa, é agora que eu estou me posicionando. É bem isso que eu entendi mesmo. Eu acho que, assim, né, dentro do sagrado feminino, né, eu acho que é uma técnica que deve funcionar muito, né? Aquele momento que você tem que ser mais feminina, você pode ser, é o momento que você tem que ser mais zen, você também pode poder ser. O que não pode é perder, né? Porque às vezes parece que a questão do yang traz muito mais resultados. Então ela começa a se distanciar um pouco da coisa de ser carinhosa, né? De ser mais meiga na hora de falar, sabe? De ser mais carinhosa. Porque, assim, como de cada 10 pessoas que eu atendo, 9 são mulheres, eu já tenho uma experiência que cedo... Ah, não, daquele jeito que eu era, eu sofria muito. Vamos corrigir alguma coisa. Mas ela também agora partiu para o outro lado. Ela vai para os extremos, né? Então, agora fica mais fechada, mais rígida, não se permite mais ter aquele sentimento, né? Porque classificou que no final vai ter dor. Então, assim, encontrar a cura, esse ponto de equilíbrio, né? Eu acho que isso é fundamental na caminhada aí não só do sagrado feminino, né? Mas do sagrado masculino também. Eu acho que a gente consegue trazer essa cura aí. O César, Vale. Assim, eu acho que a mulher ela pode marcar os seus limites. Muito Isso bom. que você está falando. Até aqui eu aceito. Então, enquanto está no até aqui, ela pode ser feminina o quanto ela quiser. Mas quando chegou no limite, ela começa a mostrar os dentes. Opa, aqui quem manda sou eu. Como a cadela, ela mostra o limite bem claramente. Ela arranja um namorado ali, 3, 4, 5 vão atrás dela. Ela só aceita um. Vai chegando, ela não deixa. E quando ela tem os filhos, ela é a super mãe. Ela pega, ela amamenta, ela alimenta, faz, cuida e lambe, não sei o quê. Vai chegar perto, ela já mostra os dentes. O que eu percebo hoje em dia é que as mulheres estão muito agressivas, muito. Tudo que as mulheres reclamavam dos homens, elas estão fazendo agora. Então, fala com o homem com uma rispidez. Como consegue manter um relacionamento desse jeito? Fica muito difícil. Eu acho que ela pode ser feminina, delicada, carinhosa e mostrar qual é o limite dela. Não sei. Alguém que tem muita experiência de vida aí. Então, Perfeito. vamos ouvir. Dona Sônia, a senhora arrasou. Quem é a senhora? Quem é a senhora? Aonde? Você arrasou. É isso aí, é o equilíbrio. Se precisar, mostra os dentes. Se não precisar, a gente mantém as flores e esquece os espinhos. Exatamente. Perfeita a colocação. E depois, assim, eu acho que dentro de uma relação, né, eu acho que assim, também parte muito do homem, né, ele ter essa sensibilidade, né, de não provocar muito, né? Então, ó, não mexe, entende? Deixa ali, respeita, né? Não viaja achando que ali tem alguma coisa frágil, porque não tem, né? Então, é mais ou menos por aí. Gente, ó, se a sala fechar, a gente abre, só para a gente se despedir. E, claro, né, meu amigo Frank está aqui, a gente vai passar o bastão para ele também trazer um pouco aí sobre a voz do coração, o caminho do coração. E a gente acabou agora nessa última sala aqui falando um pouco mais dessa questão, né, do sagrado feminino, se permitir ser mais feminina, né, se permitir trabalhar mais essa sensibilidade. Então, a gente volta
faz mais uma sala aí, que já são 9 horas, mas a gente pode fazer mais uma sala só para a gente, de repente, ver também a colocação aí do meu irmão. Okay? Alguém mais quer perguntar alguma coisa aí? Querem compartilhar? Sobre a leoa, a mulher leoa que protege a cria, aí vem a guerreira, né? Entendeu? E a mulher mãe, ela é guerreira. E muito, sabe? E é muito forte. Quer dizer, como manter essa sensibilidade da mulher, né, do feminino, e ser guerreira ao mesmo tempo. Aí existe uma força muito grande de tentar se equilibrar, sabe? Eu levanto a bandeira para nós, mulheres, né? Porque não é fácil, não é fácil. Sim, administrar e trazer equilíbrio para essas duas consciências é algo assim muito desafiador, né? Muito. Não é uma coisa assim muito simples. Então, eu acho que a experiência do arquétipo feminino numa encarnação, ela é extremamente desafiadora. Eu considero assim. Eu acho que para o homem é um pouquinho mais tranquilo, né? Mas para o sagrado feminino, eu acho que é muito desafiador, né? Muito desafiador encontrar